que um telefone para falar do desejo de alguém que quer falar para alguém que vai escutar, né? Bom, e é mais ou menos disso que a gente vem falar hoje aqui, desses processos de comunicação, de como tudo isso foi atravessado pela pandemia, né? Alguns de vocês tinham as suas vidas independentes, ativas, e de repente vem uma ordem de isolamento, todo mundo taxado como sendo de grupo de risco, as atividades suspensas, às vezes a gente tendo que ficar sozinho, às vezes a gente tendo que viver exaustivamente dentro da família, porque até então cada um tinha suas atividades, quem mora junto, né, com a família, cada um saía de atividades, agora todo mundo dentro de casa que tem que se entender. Então, a gente sabe assim que essas situações que mobilizam a gente emocionalmente fazem com que a gente tenha que ter respostas rápidas, né, para como é que a gente vai lidar com essas situações. E são situações muito complexas do ser humano, que mobilizam sentimentos, emoções, positivos, negativos, né? E que a gente tem que achar maneiras de lidar. Eu costumo dizer assim, que envelhecer é um privilégio da atualidade. Cada vez a gente está podendo viver mais e com mais qualidade de vida, né? E isso também faz com que a gente já tenha vivido muita coisa, já tenha passado por muitas crises, e com isso aprendido a encontrar caminhos e saber que a gente sobrevive, né? Apesar das dificuldades. Esse momento particular que a gente está vivendo, da tal da pandemia, vem exigindo uma série de adaptações, né? Não é diferente para mim, não é diferente para vocês. Nós também tínhamos vidas extremamente ativas, independentes, como muitos de vocês, né? E hoje a gente tem que estar numa atividade mais passiva, precisando, às vezes, de outras pessoas para realizarem atividades que eram rotineiras para a gente. Por exemplo, sair para comprar os gêneros, né, alimentares, e no supermercado, às vezes era o nosso passeio diário, e agora não pode, a gente tem que esperar que outras pessoas busquem as coisas, tragam para a gente, né? Ou a gente depende da ordem do governador, agora pode sair, agora não pode sair mais, e a gente fica tentando se adaptar. Como nós somos seres singulares, cada um vai encontrar, né, a sua maneira de lidar com a crise. E é interessante isso, que a gente possa voltar na história da gente, tentar lembrar como é que a gente se adaptou a outros momentos de crise, como é que os nossos pais, os nossos avós se adaptaram a momentos de crise. Isso vai dando respostas, né, para que a gente possa se adaptar à nova situação, que a gente não sabe nem por quanto tempo vai durar. Tem fatores que contribuem para que a gente lide melhor com essa situação. Como, por exemplo, a percepção que a gente tem da gente mesmo e do futuro da gente. Quanto mais positiva é a visão que a gente tem, mais alternativas a gente vai encontrando, né? Quanto mais positiva é a relação da gente com maior a rede de apoio que a gente costuma ter, maior a qualidade dos relacionamentos intrafamiliares, né? E aí esses sentimentos negativos de angústia, medo, desamparo, solidão, são minimizados. A gente consegue manter um sentimento de fazer parte de um grupo, né? Poder estar vinculado aqui à associação, como vocês estão, dá essa sensação de pertencimento, de que a gente tem uma rede de apoio com quem a gente pode contar,
mesmo nos momentos em que a gente precisa ficar sozinho, né? A questão, outro aspecto, né? A questão do autocuidado que a gente mantinha com a gente antes da quarentena também vai fazer com que a gente possa se sentir mais seguro, né? Mais empoderado para enfrentar tudo isso. Essa crise, ela não atinge só a saúde física, a saúde emocional também das pessoas fica abalada, fica mobilizada, né? E aí a gente precisa encontrar recursos para lidar com isso. Alguns vão buscar esses recursos dentro da própria família, alguns vão buscar numa crença religiosa, numa atividade religiosa, outros vão buscar o apoio, né, dos próprios psicólogos, né, de ter alguém com quem falar, de desabafar, rever sua vida, rever o que pretende daqui para frente, né? Porque são válvulas de escape, são formas da gente poder lidar realmente de uma forma mais positiva com tudo isso que nos afeta ou que a gente vê afetar a família da gente, né? Quando a gente vive em família, com mais membros, no dia a dia os conflitos aparecem, mas eles são minimizados pelas atividades, pelo que nos envolve, pelo que nos tira de casa. No momento em que nós somos obrigados a entrar num convívio, na imersão de um convívio compulsório, e não perguntam para a gente se a gente quer ou não, né? Acontece pela pandemia, às vezes a gente tem a sensação de ser invadido por uma multiplicidade de estímulos que chegam a gente e mobilizam muitas emoções que a gente não está conseguindo processar, né? Dependendo da organização psíquica que a gente tem, prévia, a gente encontra recursos para lidar com isso ou a gente vai adoecendo. A gente vai ficando mais ansioso, a gente vai ficando mais deprimido, né? Às vezes a gente vai ficando mais desesperançoso, a gente vai se isolando, ficando mais quieto, e muitas vezes sem que a gente perceba que a gente está assim, né? E que quando o outro vem e nos diz: o que está acontecendo? Estou te achando mais quietinha, estou te achando, achando que tu está dormindo muito, achando que tu está com um ar mais entristecido. Às vezes a gente se sente assim invadido, né? Quem é o outro para vir falar essas coisas da gente? Mas são pequenos cuidados e que a gente pode, a partir daí, parar e pensar, né? Como é que isso tudo está entrando em mim e o que eu estou fazendo com isso? Os meus medos, né, da doença, os medos que atingem não só a mim, mas aos meus familiares, aos meus amigos. Essa questão de estar limitado, então agora acham que eu não posso fazer mais nada, que eu não tenho capacidade para mais nada. Bom, que recursos eu tenho à minha volta, né? Hoje vocês estão aqui, ligados, né, pela internet, a essa sala, que nos dá a sensação de nós estarmos num convívio aqui muito próximo, né? Dá vontade até da gente poder tocar o outro, né? Eu notei quando, na medida que vocês foram entrando, que vocês foram trazendo, né, assim, a expressão de alegria, de felicidade, de rever colegas queridos. Importante que a gente possa, nesse momento, buscar esses recursos que são dados até mesmo por aquela antiga telefonia que vocês construíram, né? Ajudaram a construir, contribuíram, que a gente possa encontrar esses recursos. Grupos de conversa, grupos de atividade física,
oficinas, cursos, uma série de recursos que a gente tem à disposição da gente para passar esse tempo sem a sensação de medo, de adoecimento, dessas angústias que a gente estava falando. Bom, e até mesmo para expressar tudo isso, né? Poder criar um grupo de conversa sobre como se está vivendo esse momento, onde esses sentimentos possam estar sendo expressados, porque tudo que é verbalizado sai da gente, né? Tudo que a gente sente, que a gente consegue identificar, nomear e colocar fora, sai, e aquilo, à medida que sai e é compartilhado com o outro, nos dá uma sensação de alívio e de amparo, né? O outro, mesmo que não sinta a mesma coisa que a gente sente, ele é capaz de nos compreender. Então, procurar esses grupos é uma maneira da gente aprender a fazer isso para depois poder fazer com as pessoas com quem a gente está vivendo em casa, né? Coletivamente. Seja em função dos conflitos geracionais, seja em função do papel de cada um dentro de casa, né, na vida, seja em função desse isolamento, a gente precisa aprender a falar disso tudo que a gente sente, né? E encontrar interlocutores que estejam dispostos a nos escutar e a nos entender. Bom, não sei, Renata, se tu queres seguir, eu estou preocupada com o tempo que eu já ocupei. Posso? Uhum. E a gente vai fazendo um bate-bola. Uma conversa. Uhum. Até para que vocês possam também trazer alguma coisa. Tá bem. Bem, acho que quando a Josiane traz a questão da associação, né, e da origem da associação, então, ligada ao ofício, né, desse grupo de estabelecer comunicações, né, e levar a comunicação para diferentes lugares, quando ela traz isso, é porque pensávamos, né, que esse deveria ser o nosso gancho para conversar hoje com vocês aqui. Que esse poderia ser o que a gente chama em psicanálise, em algum momento, de pontos de ancoragem. O que são pontos de ancoragem? São sustentações que a gente tem dentro da gente, alguns vão ter mais recursos, outros não tanto, né? Mas pontos onde a gente possa se segurar de coisas positivas, de coisas valiosas da vida da gente, para tolerar esse momento tão difícil. Penso que a Josi começou a abordar isso. Nós sabemos que o momento tem sido muito delicado para todos, para toda a população. A gente tem visto isso. E as dificuldades, né, da pandemia nas crianças pequenas, nos adolescentes, nos adultos, nas pessoas da terceira idade. Claro que a gente entende e percebe que a questão da terceira idade ficou muito mais vulnerável e mais fragilizada, porque houve todo um movimento também, eu diria até mundial, né, dizendo assim que, bem, essa é uma doença que atinge mais ou que vai ser mais fatal nos idosos, como se ser fatal ou mais prejudicial aos idosos não fosse um problema, né? Eu acho que nesse percurso isso ajudou, isso contribuiu negativamente para que as pessoas de terceira idade se sentissem muito mais fragilizados e com pouco valor. Vamos falar bem as claras, né? Tipo assim, o que estava implícito no discurso quem vai morrer são os velhos e tudo bem, né? Esses podem, já viveram a vida. E eu acho que, ao mesmo tempo que esse discurso veio vindo, assim, né, dos países da Europa, chegou no Brasil, também isso foi sendo repensado, até porque as nossas condições aqui de saúde foram nos mostrando que não são só os idosos os mais afetados. Na verdade, nós temos uma população carente, na verdade, que é a mais afetada. Porque, felizmente, quem tem... claro que
essa doença atingiu pessoas de todas as classes sociais, mas quem ainda tem um pouco mais de recurso, mesmo com todas as propagandas dizendo que o dinheiro não resolve nesse momento, não resolve, mas contribui positivamente, né? E a gente tem visto agora no Brasil é que a pandemia tem atingido uma classe social muito mais carente e que não tem recursos, não consegue nem chegar a um hospital, né, para ser atendido. Então, acho que isso é importante a gente colocar, porque, pelo menos no primeiro momento, talvez por um bom tempo, tenha ficado esse discurso de que a população idosa, então, era mais atingida e parece que tudo bem, e isso acho que tocou diretamente a este público, né? Como se exatamente fosse um público descartável, como se fossem pessoas descartáveis e que pouco interessava se adoeceriam ou morreriam, porque afinal de contas, todos vamos morrer um dia, né? Bem, isso está no discurso aí, né, da política atual, né? Sem entrar nisso. Mas, bem, então, nós já tínhamos restrições, impossibilidades, como a Josi estava trazendo, né? Ficarmos restritos a uma série de coisas e, somado a isso, esse discurso de que parece que a vida pouco importa. Então, acho que existiu e teve que existir, está tendo que existir um esforço a mais das pessoas para mostrarem, de um modo geral, que vidas importam, sejam elas de que idade forem, né? E que nós não somos um número. Bem, mas isso, nesse momento, passa pelo autocuidado, como a Josiane colocou. Passa por uma necessidade, obviamente, de nós estarmos apartados. Apartados dos amigos, apartados, muitas vezes, da família, enfim, do convívio social. Eu sei que a associação promove uma série de eventos, não está podendo fazer agora, né? E isso, ao mesmo tempo, jogando todo mundo para dentro de casa. O que, às vezes, eu digo, assim, né? Que, pelo menos, temos uma casa, né? Que não é a situação de outras pessoas, assim. Claro que esses dentro de casa angustia por demais, porque nós também passamos a ter todas as atividades dentro de casa. É onde se dorme, onde se tem lazer, onde se faz alguma atividade física, onde se tem algum tipo de ofício, algum trabalho, tudo ficou dentro de casa. E esse ambiente que, às vezes, podia ser já um pouco angustiante, sufocante, solitário, ele passou a ficar muito mais carregado de significados e de sensações, né? Então, a gente, quando conversei com a Márcia, assim, nós vimos a necessidade de abrir esse grupo, esse momento aqui para conversar, porque sim, a gente entende que é importante essa comunicação, como a Josiane trazia, para que a gente possa tramitar um pouco, né? Metabolizar um pouco tudo isso. À medida que nós entendemos, como psicólogos, que é justamente como ela colocava, falando sobre isso, a gente não tem respostas. Nós não temos uma solução para o que está acontecendo. Até porque, como bem ela colocou, cada um também está vivendo esse momento de uma forma única. Há pouco eu via uma associada aí comentando que a família mudou, estão morando todos juntos, que hoje ela fez um almoço maravilhoso. Não sei se isso tudo foi em razão da pandemia, mas para algumas pessoas, talvez nesse momento, essa junção da família tenha sido benéfica. Vai trazer conflitos, vai trazer estresse, criança, vou ter que fazer comida para todo mundo, mas, por outro lado, trouxe o convívio, trouxe a aproximação familiar que, quem sabe, não tinha antes. Para outros, talvez isso seja uma invasão, seja uma perda de espaço. Assim como a gente tem ouvido relatos de pessoas com conflitos com vizinhos, porque o vizinho de cima faz barulho, porque o de baixo a criança está chorando ou está jogando o videogame até às 3 da manhã, coisas que talvez antes não eram tão percebidas, porque a pessoa saía em algum momento do dia, tinha as atividades fora de casa, e agora, né, isso tudo, enfim, ficou potencializado dentro de casa. Acho que uma questão para a gente conversar um pouquinho também é por que às vezes é tão difícil, né, entender a necessidade do ficar em casa. Acho que, como a Josiane colocava, parece que às vezes isso significa que o governo, que os filhos, enfim, que alguma outra entidade passa a regular a vida né, dos idosos.
Mas, na verdade, porque parece, para alguns, assim, e eu acho que, de novo, isso é um processo bem individual, alguns talvez não acreditem tanto na questão da gravidade da doença. Para outros, talvez fique uma sensação, assim, de, eu já vivi tanto, então, paciência, né? Para outros, talvez tenham um caráter de desafio, porque já eram pessoas um pouco desafiantes, assim, desafiadoras, melhor dizendo, de ir contra algumas regras, né? Mas, na verdade, ainda se entende que esse é o melhor recurso frente às situações que a gente tem. E até me parece, assim, que, de um modo geral, as pessoas têm tentado seguir isso com algumas escapadinhas, assim, né? Vejo lá por casa. Acho que ele nem está assistindo aí, mas né? Não tá. Não tá, né? Não. Mas ele é um que vira e mexe e foge, né? O pai, a gente tem que dizer, pai, onde é que tu foi? Não, eu dei uma passadinha no super, fui aqui, fui ali, né? Então, assim, mas às vezes ele também olha as reportagens e se assusta um pouco e fica preocupado e fica angustiado e talvez um pouco desesperançoso. E a gente também senta e conversa e diz, bom, né, vamos lá, mais um dia, te segura, fica um pouco em casa. É uma incerteza para todos nós estamos vivendo a mesma coisa. Por quê? Porque é um vírus, na verdade, que ninguém sabe como vai atingir o seu organismo, que repercussão vai ter em cada um de nós. Né? Às vezes, duas pessoas tiveram convívio com uma pessoa que testou positivo, uma vai pegar e a outra não. E uma pode pegar e pegar de uma forma muito grave e a outra simplesmente não pegar. Então, diferentemente do que, né, de qualquer outra coisa que a gente tenha vivido antes, é realmente uma incerteza para todos nós. E em toda a população, de um modo geral, tem aparecido esse grande grau de ansiedade e insegurança. Ansiedade por estar em casa, por não saber o que fazer, por não saber quanto tempo isso vai durar, por não ter uma perspectiva de uma cura ou de uma vacina, ainda que estão, né, os países todos trabalhando para isso, e agravado com esse período de inverno, de chuva, como hoje o dia está, assim, né, que já traz questões respiratórias aqui no nosso estado, e de insegurança também nesse sentido, de não sabermos o dia de amanhã, mas nós nunca soubemos, né? Nós confiávamos ilusoriamente numa ideia de que nós dominávamos as coisas, de que a gente conhecia um pouco o futuro, que o dia seguinte estava, de certa forma, sob controle. E, na verdade, a pandemia nos mostrou que nós não temos realmente controle sobre nada. Que uma coisinha tão pequenininha, que não pode ser vista a olho nu, pode ser tão desastrosa. Né? Mas é um momento realmente de buscar essa calma, essa tranquilidade, né? Como? Vamos conversar um pouquinho. Mas, assim, buscar isso para que a gente possa seguir passando esses dias. Eu tenho dito em diferentes situações, assim, que eu acho que é um sobreviver com qualidade, né? Por que sobreviver com qualidade? Porque não é só sobreviver, porque a gente está vivendo, né? E nós temos que continuar vivendo e tentando fazer aquelas coisas que nos davam prazer, ou fazendo aquelas coisas que nos davam prazer, só que dessa vez de uma outra forma. Então, assim, se não dá para todo mundo se reunir para fazer um bate-papo como esse na associação, na sede, bom, se não dá para fazer uma aula de ginástica, né, presencial, vamos usar o recurso do vídeo. Se não dá para fazer um almoço, as pessoas têm se reunido por Zoom, por tecnologias, e têm feito happy hour. Não é a mesma coisa? Claro que não. Claro que não. Mas, felizmente, eu digo, a possibilidade de comunicação que nós temos hoje o fato de nós estarmos aqui, todos aqui, juntando gente de diferentes partes do estado, aí, né? É um grande recurso. E isso pode, eu não digo que nos salvar, mas realmente nos ajudar a passar por esse momento com mais qualidade. Nós podemos, virtualmente, pelo menos, estarmos mais perto uns dos outros, né? Como a gente está fazendo agora. Então, assim, dentro do possível, algumas dicas, se eu posso dizer.
acho que a Josiane já tocou, manter a comunicação, buscar grupos de apoio, onde vocês possam estar conversando e dividindo os sentimentos, buscar uma ajuda especializada de escuta, tentar manter alguma atividade de lazer, tentar manter uma atividade física, mesmo que seja caminhar na sala de casa, 20, 30 voltas na sala, mesmo que a sala seja pequena, fazer alguns exercícios de meditação. Tem gente que nunca fez e tem sido uma boa oportunidade para aprender a fazer, para buscar essa calma interior. Aproveitar as coisas boas da vida, mesmo um dia de chuva como hoje, né? Não é a melhor coisa, mas assim, a gente tem tido os dias aqui, pelo menos em Porto Alegre, vimos tendo dias tão bonitos de sol, aproveitar, tomar um sol, né? Sol é vida, sol é vitamina D, mas é vida. Então, assim, se permitir esses momentos, né? De dividir as suas angústias. Se tem família morando junto, isso foi uma mudança, vamos sentar, vamos conversar, vamos sentar e vamos definir os papéis aqui, o que cada um vai fazer, né? Um vai lavar a louça, o outro vai ajudar no almoço. Bem, vamos nos organizar, se tem criança junto, talvez precise de um horário especial para fazer o tema, para estudar, acompanhar a sua aula, enfim, buscar esse diálogo, porque é só isso que vai nos possibilitar passar um pouco melhor por essas situações. Claro que a gente sabe que tem gente que não gosta de falar, e tem uma fantasia de que, se eu falo, eu me sinto pior. Tenho certeza disso. Isto é uma fantasia. Porque, como a Josiane colocou, quando a gente fala, aquilo sai de mim. Não é que eu me livrei daquilo, aquilo não deixou de existir, mas aquilo toma um outro sentido. E, nesse momento, vai encontrar em outras pessoas algo semelhante, porque todos estamos vivendo aquilo. Mas, daqui um pouco, alguém que vai poder acolher, ouvir isso e também, né, de alguma forma, dizer uma palavra amiga, dar uma dica, alguma sugestão do que pode ser feito, ou simplesmente que as duas pessoas possam conversar sobre isso. Né? Então, como a Josiane colocou, assim, eu retomei no início da minha fala, nós nos demos conta assim, que o grupo, né, para o qual a gente está falando hoje é um grupo que tem aonde se segurar, né, porque é um grupo que fez a comunicação. E eu acho que isso não pode ser perdido em nenhum momento de vista. Se esse grupo conseguiu fazer a comunicação, conseguiu levar a comunicação para tantos lugares no nosso estado, né? Bem, vamos seguir nessa comunicação. Agora, de uma outra forma. Não é mais pelo telefone, exatamente, né? Agora é pelo smartphone, é pela internet, é pelo Zoom, é pelo Skype, mas assim, com todas as possibilidades de nós seguirmos com o mesmo propósito que vocês começaram, ligando pessoas. Né? E vocês se ligando, ligados uns aos outros, ligados aqui, ligados na associação, ligados com a família. Quem não tem família, buscando esse recurso da associação, porque eu acho que a Josi também pontou uma coisa extremamente importante. A CRT sempre foi uma família, né? Então, se alguém nesse momento não tem um familiar com quem possa contar, enfim, né? Tá sozinho, não tem filhos, ou os filhos estão afastados, enfim, essa família é a própria associação, eu entendo assim, né? Que está aqui com uma grande equipe aí de profissionais da saúde para acompanhar e acho que, enfim, dar esse suporte que vocês possam precisar. Nós conversamos um pouco, assim, depois nós vamos conversar mais, eu e a Márcia e a Josiane. Nós, como psicólogas, que já trabalhamos há bastante tempo, e nesse período propriamente da pandemia, a gente tem trabalhado com um oferecimento de escuta, né? De um serviço de escuta para as pessoas que precisam, as pessoas que estão angustiadas, que estão com medo, que estão com incertezas, que possam ter um canal com profissionais, com psicólogos, onde possam entrar em contato e dividir essas suas angústias, terem pelo menos uma primeira escuta, uma primeira acolhida disso, para que a partir daí a gente possa ver qual o melhor caminho a ser tomado. Se seria importante que essa pessoa continuasse sendo ouvida, se foi só um momento pontual,
Mas a gente vai conversar isso depois com a Márcia, com a associação de um modo geral, e traz para vocês. Independente de coisas que venham a acontecer via associação, eu quero dizer para vocês assim que Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na verdade, desde que começou a pandemia, movimentou psicólogos e psiquiatras e psicanalistas né, de todo o estado, no sentido de oferecer esses espaços de escuta. Então, nós temos, por exemplo, um grupo aqui em Porto Alegre, não é só em Porto Alegre, começou aqui em Porto Alegre, mas funciona no estado inteiro, porque é por telefone, que as pessoas podem ligar e tem um atendimento de 20, 30 minutos gratuito, que chama atendimento solidário, né? Nós somos mais de 700 profissionais envolvidos nesse projeto de acolher as pessoas frente a esse momento de angústia. E assim como esse, depois eu posso passar para as gurias do serviço social, para elas divulgarem para vocês, assim como esse, existem vários projetos hoje de diferentes instituições que trabalham com psicólogos aqui em Porto Alegre, fazendo isso. Então, assim, o que eu quero dizer para encerrar, para a gente poder ouvir vocês? Ainda que nossa vida, né, seja um percurso individual e, de certa forma, solitário, porque cada um, né, tem a sua história e cada um vai viver de um jeito, nesse momento, nós não estamos sozinhos. Existem grupos, existem pessoas, existem profissionais, acima de tudo, dispostos a conversar, a ouvir. Como eu disse, não tem uma solução, ninguém tem quiser a gente ter, né, uma solução para a situação, e que com isso vocês, todos nós, pudéssemos voltar às festas, às viagens, aos encontros, aos almoços, aos jogos, enfim. Não temos isso no momento, mas nós temos algo que é precioso e que vocês sabem bem, que é a escuta e a fala, né? Ou a comunicação. Então, acho que por aí a gente traz algumas ideias e podemos abrir para ouvir vocês. Se fica bem, Márcia, não sei. Tá ótimo, eu acho que o recado está perfeito. Eu acho que a gente tem duas questões aqui. Na verdade, eu vou começar com uma pergunta, que uma é realmente a convivência, a outra é a solidão, né? Tem muita gente que está sozinha em casa, não vou dizer abandonada, não é uma palavra, não é essa palavra, mas a família, no intuito de proteger, preferiu que o seu familiar mais idoso se isolasse num apartamento e só mantivesse contato levando mantimentos e coisas assim, né? Dando um apoio mais físico. Eu acho que isso é uma coisa que aconteceu bastante, também com o nosso grupo, deve ter algumas pessoas que estão nessa condição. Eu queria que vocês abordassem um pouquinho isso. Uhum. Deixa eu só comentar uma coisa, depois eu passo para a Renata. Outro dia eu vi uma frase, essa frase não é minha, eu vi escrita, e eu achei ela sensacional em relação a isso que a Márcia está trazendo. E adotei essa frase, né? É bem simplinha. Distanciamento social não é sinônimo de isolamento afetivo, né? Então, acho que é essa a questão. E aí eu tenho que olhar para mim, não para os outros, mas para mim. O que eu venho fazendo nos últimos, não só agora, mas nos últimos tempos, né? Que fui me colocando num lugar de isolamento afetivo. Que a minha família, que os meus amigos, mesmo que para me proteger nesse momento, não encontram formas de contato comigo, ou o quanto eu estou tentando buscar formas de contato dentro do que é possível, né? Eu posso falar com a minha vizinha pela porta da minha casa, em relação à porta dela, né, no corredor do edifício. Eu posso falar pela janela com o vizinho de baixo. Eu posso falar com a minha família quando eles vêm trazer os mantimentos, e que eles podem ficar ou no corredor ou lá no térreo do lado de fora e a gente conversa, ou se é casa, né? O quanto eu estou usando as mídias, né, para poder
falar com as pessoas e falar de afeto, né? Usar a palavra saudade, né? Dizer que eu estou aqui sentindo saudade das pessoas. Então, acho que essa questão do isolamento, Márcia, fala muito do momento, mas fala muito da gente também. Eu acho que pode ser um sinal para a gente parar e se olhar. E a gente fazer movimentos de em busca das pessoas, né? E usar a experiência passada de vida da gente como sabedoria para encontrar maneiras de voltar a se vincular, a se ligar afetivamente. Não sei se a Renata quer complementar. Não, eu acho que tu colocaste bem, assim, eu acho que se a pessoa está se sentindo sozinha, penso que ela tem que também poder dizer, né? E não ficar só numa... Talvez vocês digam que para algumas famílias não adianta dizer, né? Bom, pode ser que sim, mas talvez para outras funcione. Se a pessoa consegue expressar isso, né? Que está se sentindo sozinha, que quer ver mais a família, tem uns recursos interessantes assim que as pessoas foram criando. Bom, bota um saco de lixo, né? Se veste com um saco de lixo e vai lá e dá um abraço no outro, né? Cortina do banheiro. Cortina do banheiro, enfim. Tem uns americanos lá que fizeram, acho que um plástico no meio do pátio, assim, né? As pessoas tão grandes, então as pessoas conseguiram se abraçar. Bom, né? Criatividade também nesse momento. Mas eu acho que poder expressar isso e não ficar só numa posição de eu fui abandonado, as pessoas não me veem, não me visitam. Bom, expressa isso. Eu quero estar mais junto, eu quero que me procure, eu quero, né? Tô com saudades, como a Josi colocou. Eu acho que isso é importante, né? Porque realmente entendo que para muitas pessoas esse momento é um momento, para muitos filhos, enfim, é um momento de preocupação. Então, evita o contato, né? Ou corta o contato com medo. E até porque realmente se falou muito, muito, muito sobre isso. Está nas sacolas do supermercado. E é um cuidado que a gente tem que ter, enfim, porque a gente não sabe como o vírus realmente vai ser transmitido. Mas acho que não partir do pressuposto que é um abandono, né? Eu acho que também poder se colocar numa posição mais ativa de dizer, tô com saudades, né? Como é que a gente pode fazer para se encontrar? Mesmo que seja 2 metros de distância, com máscara, enfim, né? Qual era a outra questão? Desculpa, Márcia, era da solidão. A solitude, a gente tinha falado. Que, não, na verdade... tu falaste na solidão e falaste uma coisa antes, desculpa. Não, eu falei só foi na solidão. O que eu trouxe. E acho que ainda, né, nesse sentido, acho que uma outra coisa também que ajuda e que eu tenho usado também para mim é essa ideia de eu estou sozinha porque eu sou proibida de estar com as pessoas ou eu estou sozinha por uma escolha, decisão minha de momento para me proteger, para proteger quem eu gosto. Porque quando a gente se coloca nessa posição ativa também, de decisão, de que não, eu estou sozinho porque eu estou decidindo, isso ajuda, alivia também essa tensão que a pressão do não poder nos coloca. Né? E ainda mais depois de uma certa idade, que a gente tem essa sensação assim de, bom, essas alturas da vida, dane-se se acharem ruim o que eu faça, eu vou fazer, eu vou dizer, eu vou, né? Não vou mais me conter. Bom, e aí vem alguma coisa que diz que eu tenho que me conter. Não, poder pensar que eu estou me contendo para me proteger, ou para proteger quem eu gosto, por uma decisão. Eu acho que, de novo... Oi, desculpe, eu achei importante essa questão do arbítrio, né? De eu poder, eu não me colocar como coitada, eu tenho o arbítrio de decidir isso, né? Ou seja, eu não sou... Os meus filhos não mandam em mim, não necessariamente, né? Isso é uma coisa que também parte de mim. E não é só uma questão de mandar, né? Porque assim, meus filhos não mandam, o governador não manda, o prefeito não manda, mas é assim, me sentir
parte ativa na situação, como a Josi colocava, né? É tomar posição ativa e não passiva. Aí estou em casa porque me proibiram de sair. Não, estou em casa para me preservar e preservar os outros, né? É fácil? Não é fácil, claro que não é. As pessoas estão estressadas, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão ansiosas. Óbvio, todos estamos, né? Todos, não tenham dúvida. Ontem falava para um grupo de pais numa escola e as perguntas eram só isso, tá, mas o que a gente faz com a ansiedade? Como é que a gente lida com a ansiedade? Que dicas tu dá? Eu digo, bom, a gente pode pensar algumas alternativas que deram certo com algumas pessoas, mas o que dá certo com um, talvez não dê com o outro. E nós vamos conviver com essa ansiedade, né? Mas é tomar posição ativa. Aí eu não vou sair porque eu não vou me colocar em risco. Eu não vou sair para não transmitir ou não botar outras pessoas em risco, né? E não, eu tô proibido, não querem que eu saia, o governador, o prefeito não deixa. Então, assim, é diferente, é um discurso ativo e um discurso passivo, né? Então, acho que bem colocado também pela Josiane. Não sei se tem alguma outra. Alguém quer fazer uma pergunta? Acho que a gente pode abrir, né? E quem quiser levanta a mão que eu vou abrindo os microfones, ou podem vocês mesmos se desmutar ali no vocês sabem aonde. Gostamos muito de ouvir, de conversar. Eles gostam de perguntar também. E nós duas falamos. A Salomé, Márcia. Onde é que tá, Salô? Para aí. Eu consigo sair. Ok. Tá? Boa tarde, é que eu cheguei atrasadinha, devo estar lá no final da tela. Mas, assim, parabéns, Josi, Renata. Eu acho que vocês colocaram muito bem. Eu vou falar por mim, assim, esse convívio nesse momento da pandemia. Estou participando quase que 100% dessas atividades da associação. Nós temos muitos grupos no WhatsApp que cada dia vem com uma novidade para ajudar um ao outro, como contato telefônico em grupo, brincadeiras, o que é, acha 7 defeitos e por aí vai. Agora, o nosso desafio é colocar o que nós estamos mais fazendo durante a pandemia. Então, a criatividade é fantástica, porque nós temos que ter foto nossa com o que nós estamos fazendo. Então, esse grupo realmente é uma família, a gente está constantemente criando coisas, né, para passar. Nós tínhamos atividades tipo todas as quartas, chá à tarde, e uma vez por mês almoço. Então, a gente tem procurado manter isso com fotos, com as nossas mesas de chá. Alguns botam o chá junto com seus filhos, com seus netos. O nosso almoço, daí aquela quarta-feira, o almoço é especial porque é do nosso encontro. Então, criatividades. Como é que eu estou lidando com essa pandemia que me afastou muito de muita gente que eu amo? É ligar, dizer eu te amo, é procurar trazer aquelas pessoas que eu sinto que estão se isolando. Eu resgatei o meu diário, que era uma coisa que eu fiz na adolescência, e de janeiro para cá eu tive que me pegar ele, porque eu estou vivendo situações desde a entrada do ano novo, na realidade. Então, eu já venho trabalhando. Você te mutou, Salomé, agora. Fechou. Voltou. Então, essa pandemia, sim, é um momento realmente de muita reflexão, de pensar muito em mim e pensar muito nos outros, né? Eu sou uma pessoa que eu sou obediente, então sou bem fácil assim de lidar até com os filhos, de tipo, não vai sair, esse momento é para te ficar, sabe? Então, claro, tem momentos que, ontem eu até comentei, eu digo, vai vontade de tomar um Red Bull e criar asas, porque, olha, enche o saco. Porque se tu levanta, tu vai ou para a cozinha ou tratar de limpar alguma coisa, né?
Ou se tu não tá afim de fazer nada, é o que eu faço no sábado e domingo, eu me desligo, porque daí não tem atividade. É os 2 dias que eu tenho realmente para descansar daí. Mas está sendo bem válido. Quem puder participar dessas atividades da associação, está sendo assim muito rico mesmo. Como agora à tarde, né? É muito bom estar ouvindo vocês nesse momento. Muito obrigada, gratidão, gratidão. Obrigada, Salomé. Obrigada. Eu Alguém- queria comentar só uma coisa rapidinho, assim, né? Eu não sei se sempre é assim nesses encontros que vocês têm feito, mas me chamou a atenção que o maior número aqui é de mulheres, né? E não sei se sempre é assim. E eu acho que isso é uma coisa para nos preocupar, né? Mulher gosta de falar. E por isso que mulheres adoeciam menos, em todos os sentidos, né? Agora nem tanto, porque as mulheres começaram a ficar como os homens, querer fazer tudo que os homens fazem. Mas, assim, em termos de saúde física e mental, as mulheres, há um tempo atrás, tendiam a adoecer menos, né? E morrer mais tarde, porque falam, gostam de falar, contam suas coisas, falam dos seus sentimentos. Me preocupa um pouco não termos tantos homens aqui, né? Porque o homem por si tem essa coisa estrutural ainda de ter que guardar os seus sentimentos, não poder expressar, né? Ser mais fechado. Isso vem mudando agora, de um tempo para cá, com algumas gerações. Talvez os jovens de hoje que vão ser, né, idosos daqui a um tempo, esses talvez lidem diferente, já, né? Começam a lidar um pouco diferente com seus sentimentos. Então, eu fico preocupada onde é que estão os homens do grupo, né? Quando a Salomé fala, assim, e a Márcia também, dos que vão, a Josi também tocou nisso, dos que vão se isolando, esses eu acho que a gente tem que tentar resgatar, né? Esses são preocupantes. Porque só para tu ter uma ideia, de 34 pessoas, nós temos 4 homens. Que bom, né? E hoje, porque o teu pai entrou. Graças a Deus, ele entrou, porque não é nunca. A gente só tinha um, né? Que era o Pereira. O Pereira. Agora nós temos tá os meninos. Hoje entrou o Moacir. Tá melhorando. Eu acho que a gente tem que poder dar parabéns, então. E meninos que estão hoje aqui, né? Porque os homens tendem a guardar mais, né, os seus sentimentos. O pai, apesar de não participar muito, mas o pai é uma pessoa que fala bastante dos sentimentos dele, ele expressa. Mas claro que ele veio hoje só para me prestigiar, que eu sei. Não, brincadeira. Mas assim, vamos resgatar os outros homens, né? Tem tanto, o pai fala tanto dos amigos dele, onde é que estão? Onde é que estão os amigos que hoje não vieram assistir? Eu tenho uns relatinhos aí, ó. Hoje de manhã, nós participamos, tanto eu como o Moacir, da oficina do pensamento. Olha só, que legal. Isso, que todas as terças-feiras a gente gasta o cérebro. Tá muito boa, tá excelente. Serginho é um grande condutor dessa brincadeira. Verdade. Que legal. Então a gente participa e hoje eu digo assim, não, hoje eu vou escutar um pouquinho, né? Claro que não esperava tão massivo, assim, 32 mulheres e 4 homens. Mas até nessa área, por exemplo, eu comecei a sofrer a partir de 2010, 2011 com transtorno de pânico. Né? Até eu fiz um relato para o jornal da CRT tem. Isso e eu gosto de falar sobre isso. Né? Não me contenho, não guardo para mim. Então, quando começou essa história da pandemia, por incrível que pareça, de vez em quando me isolar por causa de uma crise ou outra, acabou me ajudando mais nos primeiros tempos com a pandemia. Sim. Porque daí eu voltei. Porque junto com a minha psicóloga, nós constatamos que quando eu larguei da CRT, que eu trabalhava numa área de controle, parei de ter controle sobre os filhos, sobre uma série de coisas, foi aí que o pânico se apresentou. Né? E aí, claro, nós começamos a trabalhar para ter ferramentas de controle, coisas desse tipo. Hoje eu noto em diversos colegas o problema do pânico porque estão em casa. Né? Os meus próprios filhos, que não conseguem vir em casa, agora estão angustiados. Querem vir aqui, querem me abraçar.
O neto estava desconfiado que a gente não queria encontrar ele, porque ele podia passar vírus para nós. Né? Então, são diversas coisas assim que a gente constata no dia a dia, mas justamente tendo determinadas ferramentas de controle, que os psicólogos aqui nos dão muitas vezes essa forma, né? Ou até a gente desenvolve um pouco vendo Netflix. A gente tem que se divertir, né? Tem que dançar, cantar, ocupar o tempo. O ócio é que é o problema. Claro. Né? Então, é isso que eu queria dizer. E agradeço muito a associação. E ela vai ter mais associados na volta e tem que continuar, para mim, com essas transmissões. Porque nós agregamos mais pessoas. É verdade, né? Eu concordo contigo. Além dos 400 que sempre tivemos. Não, essa assinatura do Zoom, Ribas, eu pretendo nunca mais me desfazer dela, tá? Só para tu entender. Porque a gente agrega o interior, Justo. Excelente. Eu tenho dito, né? Obrigada. Eu tenho dito, se tem alguma coisa boa, se é que tem alguma coisa boa com tudo isso, é essa tecnologia, né? Essa possibilidade de nós estarmos aqui conversando com vocês de diferente, alguns de Porto Alegre, outros de outras cidades. Na nossa área, na psicologia, na psicanálise, a gente tem tido assim até uma enxurrada de eventos e reuniões e a gente fala com gente do mundo inteiro, coisa que antes até já era possível, mas enfim, talvez não se pensava tanto, né? A necessidade não se apresentava. E isso tem sido muito, muito gratificante. Acho que é como o Ribas dizia, né? É poder se divertir, só que agora a gente está buscando uma outra forma, né? Infelizmente não pode ser o dançar na festa, né? Pelo menos por um tempo. Enfim, nos almoços, enfim. Mas que daqui um pouco a gente possa retomar isso e, por enquanto, achar algo que nos dê uma sensação de prazer, né? Retomar um hobby. A Salomé buscou o diário. Eu tenho pacientes jovens que estão fazendo tricô. Gente jovem, 18, 20 anos, que nunca fez um tricô na vida, nunca fez um crochê e que também sente angustiada e pessoas com doenças crônicas que também têm risco e que descobriram... Minha filha de 15 anos, aprendeu. Minha filha de 15 anos. Mãe, como é que faz tricô? Tá aqui, tá indo. Exatamente. Então, bom, né? Quem sabe para alguns é uma retomada aí, buscar o tricô, buscar o crochê, buscar a pintura, enfim. Né? Sabe que ouvindo também, eu não sei como é que é esse grupo de pensamento que o Ribas comentou. Uma coisa que me ocorreu, lá na clínica, a gente tem uma psicóloga que trabalha um grupo de escuta. Depois eu vou conversar com a Márcia e eu vou indicar isso. A Magda, Josi. E como é que ela trabalha? É um grupo de literatura, quer dizer, trabalha com textos literários e as pessoas vão fazendo reescritas a partir daquele texto. E é um trabalho extremamente lindo, né, de conexão consigo mesmo. E eu fiquei pensando, daqui a pouco era uma oficina legal de propor para a associação, para quem gosta de ler, né? E é qualquer texto, na verdade, não é a leitura de um livro inteiro, é algum texto literário, pode ser uma poesia, pode ser uma crônica, pode ser uma reportagem de jornal, enfim. E se colocando, né? O trabalho interno de se colocando frente àquele... também é uma coisa bem, bem legal, assim, bem interessante. Também para esse momento, né? E para todos os momentos. E, né, Renata, assim, a gente vê que, claro, que essas atividades solitárias, o tricô, o crochê e tal, ocupam, funcionam, mas a gente percebe que as atividades que são feitas de passatempo mesmo, mas que são feitas em grupo, elas trazem uma sensação de satisfação, de felicidade maior que as atividades solitárias. Né? Então, poder se agregar da forma que for possível, né, facilita para que a gente naturalmente tenha essas sensações. Tem mais uma associada aqui que quer falar, Luciana Andreola, está com a mãozinha levantada faz horas ali, né, Luciana? Tranquila. Eu acho que quase tudo já foi dito, mas eu quero ser sintetizar.
para mim, esse momento tem sido de reinvenção, né? Então, coisas que eu não fazia, né? Porque a gente saía, corria, tarará, e agora, para te ter uma sanidade, a gente se reinventa. Comecei a fazer horta, vi que dá muito mais trabalho do que eu imaginava. Ter produto orgânico, né? Que o empenho é muito grande, mas é uma experiência ótima. Agora, faz tempo, estou meio parada, né? Mas eu estava me entretendo com esse tipo de coisa. E também, para mim tem sido válido, super válido essa interação com esse grupo, porque, de uma certa maneira, a gente tem digamos, afinidades, né? Tem muitas coisas em comum. E também eu tenho visto quem é quem eu quero me dar e quem quer se dar comigo, né? Porque as pessoas estão mais disponíveis, elas estão mais... se tu procura... Eu tenho uma prima que eu nunca conversava. De repente, ela começou a me ligar, e ela é mais velha do que eu ainda, e a gente começou a ter, assim, afinidade. Então, isso é muito bom, é o lado positivo, né? Para mim, eu estou tentando dessa forma. E também o fato de ter os exercícios, ter essas atividades físicas é maravilhoso. Tanto é que eu tenho vontade de participar da oficina do pensamento, que eu participei só uma vez, e não participo porque coincide com uma aula que eu também gosto, que também é importante para mim. É a única coisa que eu ainda tenho vontade de participar e não estou conseguindo, para mim, né, em nível de importância. Mas eu acho que é muita gratidão por essas pessoas que estão comprometidas com a gente. E é isso que eu tinha para dizer. Agradecer, fazendo as minhas palavras dos demais, que é gratidão. Obrigada. Obrigada, Luciana. Gente, a palavra está aberta, a gente tem uns minutinhos ainda, né, até as... tem 5 minutinhos. A Olga quer falar. Quem? A Olga. Olguinha. Oi. Tá? Eu não te enxergo. Ah, achei. Me achou? Achei. Não, eu queria também primeiro agradecer para a associação, né? Isso aí a gente agradece toda terça-feira, agora toda quarta-feira na nossa oficina de Reiki, né? E falando com as gurias, então, com as palestrantes. Eu sou coordenadora da oficina de Reiki. E nessa época de pandemia, a gente tem feito meditações, eu tenho passado meditações para o pessoal, meditações assim, vibrando... Olga, tu te mutou. Olga. Vamos lá. Deu? Aí. Deu. Então, nos nossos encontros, às quartas-feiras, né, graças ao Zoom também, a associação, eu tenho passado para o pessoal muito esse esquema de fazer meditações, né? Para acalmar a mente, para meditações de cura, né? Meditações para manter a frequência mais alta, né? Não entrar nessa loucura desse monte de notícia, um monte de coisa. Não é se alienar, é acompanhar, né? Cuidar da saúde, né? Eu falo sempre da saúde, do exercício, da respiração, da alimentação. Então, tudo isso a gente traz para o grupo, né? E a resposta é muito boa, além das mensagens que o próprio grupo troca entre si, né? É um momento assim muito bom, de uma energia maravilhosa, né? E até a Salomé faz parte, a Suzana, o Ribas, deve ter mais a Ledi, que estava aí também, a Ieda, das que eu vi, talvez tenham mais pessoas ainda aí. Então, tem um grupo que é a turma do voluntariado, né? Que fizeram o curso de Reiki comigo, 1, 2 e agora o 3 a gente fez também. Então, a gente atende nas terças-feiras, quando não tinha pandemia, né? Nós tínhamos o horário que nós atendíamos os colegas, sem custo nenhum. Isso também há uns 4 anos que a gente vem fazendo isso, né? De 3 a 4 anos. Que isso traz para a gente como pessoa, né? Mudar a nossa energia, aprender a cuidar de nós mesmos,
de trazer para a nossa família coisas boas, né? De ver que todos os problemas da vida sempre tem um lado positivo, sempre tem um aprendizado, né? A própria meditação ajuda isso, né? Então, é uma forma também de gratidão, né? Todos nós aqui estamos falando da gratidão, é uma forma de gratidão para a associação, para os colegas, para a CRT, né? A minha contribuição, né? Para esse momento que a gente está passando. Não é fácil, a gente tem fases, né? Na hora que chega a pandemia, agora tem que ficar em casa. Eu adoro estar na minha casa, né? Eu não tenho toda essa coisa, quero sair, quero sair. Mas, claro, de vez em quando a gente tem que dar uma saída aqui e ali, mas nós somos bem comportados. Às vezes tem alguma pressãozinha da família, mas que a gente, não tem, né? Não tem papo. É aquele se vê através da grade ali, um longe, um faz uma coisinha, um bolo e troca com o outro, né? Então, a gente tem que levar sempre pensando positivo, né? E esse recurso que vocês têm, e eu dou uma importância muito grande para esse profissional, né, que é da psicologia, né, da psiquiatria, como é importante a conversa, né? A minha vida inteira, eu tenho uma psicóloga que a gente já tive momentos bem complicados e a gente tratou, é uma psicóloga que é da família, então, e a família também sempre quis crescer junto, né? Cada um com as suas dificuldades, tudo, mas a gente sempre tentou crescer junto. E eu acho isso também muito importante. E se eu estou sozinha, se eu sou alguém que estou sozinha... Saí de novo, não? Saiu. A Renata tem um limite de horário. Eu não sei se ela quiser sair. Não, tudo bem, tudo bem. Então, tu pode continuar, mas a Renata, se quiser sair, eu estou liberando ela. Tá, eu até não estava olhando que horas era. Mas eu quero... Bom, então eu vou agradecer a vocês, acho que sim, vocês podem seguir, né? Acho que tem outras pessoas que talvez queiram falar, Josi, acho que pode seguir um pouquinho. Eu posso ficar ainda mais uns minutos. Uhum. Tá, então agradecer a associação, né? E, de novo, nos colocar à disposição de vocês para a gente voltar a conversar sobre algum outro tema, individualmente, para quem queira. A Márcia tem os nossos contatos, meu e da Josiane, enfim, né? E realmente agradecer a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês. Boa tarde, se cuidem. Obrigada. Se cuidem. Um abraço, e a gente volta a falar, então. Tá bom. Com certeza. Tchau, tchau. Obrigada. Alguém pode concluir, desculpe. Não, a conclusão é gratidão também. Que a gente está, né, tentando fazer um trabalho aí, fazendo um trabalho junto aos colegas, né? E isso é gratificante também, tá? Um beijão, muito obrigada, gurias. Obrigada, Márcia. Obrigada ao serviço social aí, sempre trazendo assuntos interessantes, né? Importantes para nós nesse momento. Então tá. Quer encerrar, Josiane? Por favor, fique à vontade. Agradecer, né, a vocês essa oportunidade de estar aqui conversando, e a gente vai falando dessas coisas, como eu disse antes, despertam N memórias afetivas da gente, né? E eu vou encerrar usando um pouquinho do que a Olga trouxe, né, no sentido assim de que a gente pode tanto lembrar das coisas que a gente já aprendeu para se ocupar nesse momento, como a gente também pode usar estas coisas que a gente aprendeu na vida e sabe fazer, e ensinar para os outros, partilhar. Né? Seja um tricô, seja meditação, um grupo de literatura, né? É buscar dentro de si o que eu sei, o que a vida me ensinou, que experiências eu tive e que eu posso estar partilhando agora também de uma maneira positiva. Né? Nós temos que nos reinventar, sermos criativos, e a criatividade ela só nasce da falta. Tem que haver falta, tem que haver caos, necessidade, para que a gente vá em busca de alguma coisa nova, diferente, ou reinventar o antigo. Né?
Então, a criatividade, ela sempre vem das faltas. E esse é o momento, né? Nós estamos... uma outra coisa, assim, né? Para terminar. Estudar história do mundo, estudar história é sensacional, eu acho, pelo menos, eu sempre gostei muito de história. Mas fazer história, viver a história, não é tão legal. Nós estamos, nesse momento, vivendo na pele a história. Daqui a alguns anos, as crianças vão estar estudando na escola a pandemia, o dia em que o mundo parou, os meses que o mundo parou, né? Assim como nós estudamos lá a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a gripe espanhola, né? Os mais jovens agora já estudaram a Guerra Fria, o desastre de Chernobyl. Bom, essa pandemia vai entrar para a história. Nós estamos fazendo história. Não é tão agradável quanto estudar, mas nós não temos outra saída, né? Então, nós temos que viver a história. Agradecer, né, a vocês que estão aqui, que se dispuseram a nos escutar. A gente tentou trazer uma contribuição para esse momento e nos colocamos, então, à disposição, como a Renata falou, né, para poder voltar a conversar com vocês num momento desses ou de outras formas. Tá? Muito obrigada a todos. Muito obrigada, muito obrigada. Um abraço. Fazer a foto, Márcia. A foto. A Vamos foto lá. importantíssima. Ai, pois é. A Renata não tá, né? Que pena, pois é. A Renata acabou de sair. Cheguem pertinho. Vão ser duas, tá? Congela o sorriso. Ué, tá falando, agora apareceu a sua imagem. Só um pouquinho, só um pouquinho. São duas telas. Deu, ficou boa a primeira. Beleza. Foi. Ótimo. Pronto. Ah, tá. Apareceu depois, não apareceu, sumiu a imagem.